Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades, curta, compartilhe e também divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais. Vamos falar um pouquinho sobre literatura. As obras de literatura têm nos trazido, na verdade, uma diversidade de possibilidades para compreender, para refletir sobre o mundo. Compreender, pelo menos, as ações, o modo como o mundo funciona, o modo como as pessoas encaram a vida, os sistemas, os grupos. E um dos livros que eu li há pouco tempo foi Sukiyaki de Domingo, um livro de uma escritora sul-coreana, Bae Suara. Acho que pronuncia dessa forma, né? Não sei pronunciar exatamente em coreano, mas esse livro me chamou a atenção porque ele traz elementos muito importantes para refletir sobre a condição humana, sobre o ser humano diante de um sistema como o sistema capitalista, sobre as desigualdades sociais. O livro não é um panfleto, um livro panfletário contra isso, contra aquilo, se é de esquerda, se é de direita, não se trata disso. É um livro interessante que toca em questões fundamentais para a gente pensar sobre o mundo, sobre a vida, sobre as injustiças e sobre a desigualdade social, dentre outras coisas. O livro ele é organizado em pequenas histórias, cada história assim bastante peculiares. Por exemplo, conta a história de um professor que aposentado e que vive em condições assim muito deploráveis, em situação de pobreza. A ideia do nome sukiyaki de domingo significa, inclusive, um tipo de alimento que, de certa forma, traz assim um ar de bem-estar, podemos dizer dessa forma. O livro ele traz várias histórias, mas o que mais me chamou a atenção na organização do livro é a liberdade com que a autora escreve as suas histórias e, de certa forma, dialoga com cada um do leitor. Ela chega, inclusive, ao final do livro, a escrever uma grande parte sobre a questão da desigualdade social. Então, eu quero trazer para vocês somente algumas reflexões que me veio à mente a partir da leitura da obra Sukiyaki de Domingo. A primeira coisa sobre a condição humana e sobre a vida, principalmente nas cidades, nas grandes cidades. Nisso leva-se em consideração, por exemplo, a questão do individualismo, o isolamento, a depressão, os problemas de ansiedade e questões também sociais. A pobreza é o que mais chama a atenção. Mas, de certa forma, a autora também ela questiona como essa pobreza ela é naturalizada e como ela é praticamente impossível de ser resolvida. Pelo menos é isso que ela traz a ideia, é a questão da injustiça, da desigualdade social, e ela é, de certa forma, naturalizada. A autora também, com sua obra Sukiyaki de Domingo, ela nos proporciona refletir sobre a riqueza no mundo capitalista, a concentração de riquezas, enquanto que há uma pobreza imensa para a maioria da população. Interessante que a obra ela tem como base o país de origem da escritora, da Coreia do Sul, e que vai refletir sobre os contrastes sociais trazido com o desenvolvimento econômico, social, desenvolvimento esse que não trouxe melhoria de condições de vida para a maioria da população. Então, de certa forma, a escrita da autora nos traz assim uma reflexão sobre as contradições que se vive no mundo repleto de riquezas para poucos, enquanto que a maioria vive em situação de pobreza, como os personagens destacados pela escritora. Sobre a questão do isolamento, da solidão, do sofrimento humano,
é uma das coisas assim também impactantes trazidas com a escrita da autora. Portanto, o Sukiyaki de Domingo é uma obra interessante para compreender um pouco o desenvolvimento da sociedade industrializada com suas enormes contradições, que não traz solução para os seus graves problemas também junto. A concentração de riqueza é uma coisa muito forte. Os personagens da Sukiyaki são todos personagens muito pobres, de muito sofrimento, de intenso sofrimento, de solidão, de angústias, de sonhos. Então, são personagens que nos ajudam a pensar numa grande cidade, como uma cidade como São Paulo, Recife, Salvador, por exemplo, os grandes centros, as metrópoles urbanas ou as megalópolis, como São Paulo, como a gente pode pensar. E em outros pontos também podemos dizer, olha, o sistema capitalista, claro que a autora ela não está questionando o sistema capitalista, ela, na verdade, faz uma reflexão sobre o modo como a sociedade se desenvolveu com suas desigualdades. Mas aí me ajuda, por exemplo, aqui, a partir da leitura, a refletir como o sistema capitalista ele se apropria da naturalização de como as pessoas percebem o desenvolvimento econômico, o processo de industrialização, a ideia de progresso, uma naturalização que, ao mesmo tempo, sabe que graves problemas se tem como a pobreza, a miséria, a violência, por exemplo, e principalmente os problemas psicológicos, problemas de ansiedade, de depressão, de estresse, de crise de pânico. Tudo isso trazido à tona com o progresso da sociedade, esse progresso que, na verdade, ele não traz bem, ou melhor dizendo, não é bom para o ser humano de forma alguma, uma vez que, primeiramente, concentra a riqueza para poucos e gera pobreza para muitos, ao mesmo tempo que também gera graves problemas de saúde, principalmente do ponto de vista psicológico, para os habitantes. Então, o livro reflete muito bem, demonstra muito bem como um país como a Coreia do Sul, considerado, por exemplo, um tigre asiático, mas que convive com enormes contradições. É mais ou menos o que a gente viu, por exemplo, no filme Parasita. Então, se parece muito com a ideia do filme Parasita, que mostra as contradições sociais. Portanto, é uma ótima leitura, se você ainda não leu, Sukiyaki de Domingo, da escritora Bae Suhar. Leia e reflita sobre essa obra, comente com seus amigos, com os grupos, o que você puder fazer. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades. É muito importante que você dê o like para que o nosso canal possa crescer e contribuir para discutir e refletir sobre os diversos assuntos, principalmente relacionados à sociologia, política, atualidades e muito mais.